sou a professora Victoria Souto, sou coordenadora do projeto Soluções Escaláveis e Sustentáveis para Ecossistemas Ambiente IoT do XG Mobile. Neste projeto, a gente parte de um desafio central das futuras redes 6G, ou seja, a gente tenta responder uma pergunta que é crítica: como é que a gente vai suportar uma quantidade massiva de dispositivos conectados, mantendo alta eficiência energética, sustentabilidade e baixo custo operacional? Tá? Quando a gente fala desse desafio, por que ele é importante? Porque quando a gente pensa em cenários reais de IoT, por exemplo, cidades inteligentes, indústria, saúde, logística e agronegócio, a gente vai ter um grande número de sensores distribuídos. Se cada um desses dispositivos depender de bateria, a substituição e a manutenção desses dispositivos vai se tornar caro, vai se tornar complexo e também ambientalmente pouco sustentável. Então, nesse contexto, surge o conceito de ambiente IoT. A ideia aqui é viabilizar dispositivos de IoT de ultra baixo consumo, potencialmente sem baterias e que possam coletar energia do próprio ambiente. Quando eu falo coletar energia do próprio ambiente, eu estou falando, por exemplo, coletar através de sinais de radiofrequência, energia solar ou qualquer outra fonte disponível. E além de coletar essa energia, também que esses dispositivos sejam capazes de transmitir informações usando comunicação por retroespalhamento. No entanto, apesar desse potencial, do grande potencial que essa tecnologia tem, a gente ainda tem alguns desafios técnicos importantes. Por exemplo, a limitação física do meu enlace de retroespalhamento, que sofre com problemas de atenuação e tem um alcance reduzido, E o segundo, desafio que a gente tem é a não linearidade dos circuitos de conversão RF-DC, ou seja, a energia capturada do ambiente nem sempre ela vai ser convertida em energia útil de forma linear e de forma simples. Mais um dos desafios que a gente tem nesse projeto é a ausência de modelos integrados que considerem, ao mesmo tempo, energia, comunicação e operação prática do sistema. Então, a gente pode dizer que a motivação do projeto é justamente investigar como superar esses desafios, ou basicamente como tornar o ambiente IoT uma solução mais viável, escalável e também alinhada aí às futuras redes 6G. E aí, falando do objetivo principal desse projeto, então a gente fala que o objetivo principal desse projeto é desenvolver e analisar uma arquitetura de ambiente IoT assistida por tecnologias emergentes, como, por exemplo, superfícies inteligentes reconfiguráveis, RIS, e arquiteturas avançadas dessas superfícies, por exemplo, Star-RIS e Beyond Diagonal RIS. Essas metasuperfícies, elas permitem controlar de forma programável o ambiente eletromagnético, ou seja, elas permitem que eu redirecione meu sinal e melhore a cobertura do meu sistema, aumentando a energia disponível para os meus dispositivos IoT. Além desse objetivo, a proposta ela tem 3 frentes principais. A primeira é fazer a modelagem matemática unificada do meu sistema, integrando comunicação por retroespalhamento, coleta de energia ou energy harvesting e o controle do ambiente por essas metasuperfícies. A segunda frente que a gente aborda nesse projeto é a formulação de problemas de otimização multiobjetivo, buscando equilibrar diferentes métricas, por exemplo, como energia coletada, a taxa de transmissão, a confiabilidade no meu sistema, garantindo aí sustentabilidade. E a terceira, frente deste projeto é a caracterização das condições necessárias para que a gente tenha aí uma operação energeticamente neutra desses dispositivos, ou seja, a gente quer caracterizar situações em que o dispositivo consegue operar de forma sustentável com a energia coletada do meio ambiente. Então aqui, a gente tem uma ilustração, com a visão geral da arquitetura proposta. Então a ideia central que a gente tem nesse projeto é integrar ambiente IoT, energy harvesting e comunicação por retroespalhamento e rede 6G em uma mesma arquitetura. Então, no centro desse nosso projeto, desse nosso sistema aqui, a gente tem a nossa estação radiobase 6G, que vai ser responsável por transmitir os sinais de radiofrequência. Esses sinais eles podem ser utilizados tanto para comunicação como fonte de energia
para os dispositivos de ultra baixo consumo que a gente vai ter. Quando a gente fala desses dispositivos ambiente IoT, a gente está falando, por exemplo, de sensores ambientais, sensores de solo, etiquetas inteligentes, né? Nossos dispositivos vestíveis, sensores de localização, dentre outros que a gente pode ter tanto, né, dentro da nossa casa, como, né, quando a gente fala aí de cidades inteligentes, agricultura inteligente. Esses dispositivos, eles podem operar com baixo consumo e, em alguns casos, até sem bateria, tá? Então, eles coletam a energia do ambiente, né, considerando, né, ondas eletromagnéticas ou energia solar, por exemplo, e transmitem informação refletindo sinais incidentes em vez de gerar um sinal próprio ali de alta potência. As RIs aqui, como vocês podem ver, né, elas entram como elementos programáveis do ambiente, então elas podem redirecionar os sinais para melhorar a cobertura e reduzir, né, zonas de sombra e fortalecer os enlaces de retroespalhamento. Então aqui a gente pode ver que a gente resume, digamos assim, o projeto. Então qual é a ideia do projeto? Nosso objetivo é transformar o ambiente de propagação em parte ativa da nossa solução, tornando os sistemas ambientes IoT mais sustentáveis, escaláveis e adequados às demandas das redes 6G. Dados os objetivos do projeto, quais são os resultados que a gente espera obter com a execução desse projeto? Então, que nem eu falei, esse projeto ele tem 3 frentes, que seria o desenvolvimento teórico, né, onde a gente quer produzir modelos matemáticos originais para sistemas ambiente IoT, com isso contribuir com o estado da arte de forma relevante. A segunda é o desenvolvimento de soluções emergentes. Aqui o foco está em formular soluções para os problemas de otimização que vão surgir, né, para a gente poder otimizar, por exemplo, a coleta de energia, a taxa de dados no meu sistema e outras métricas que são fundamentais, como, por exemplo, confiabilidade. Então, aqui a gente pode investigar, por exemplo, técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina ou aprendizado por reforço para resolver os problemas emergentes que venham a surgir. A terceira fase é a validação experimental. Então, esse projeto, além da parte teórica, né, além da parte de modelagem e a parte de aplicação de IA em problemas de sistemas ambientes IoT, a gente também tem a parte de validação experimental. Então, o projeto prevê a construção ou a utilização de uma bancada experimental para a gente comparar os resultados teóricos obtidos com medições práticas. Então, além dessas 3 contribuições técnicas, o projeto também, né, ele prevê alguns resultados acadêmicos mais concretos. Por exemplo, a publicação de 3 artigos em periódicos, mais 3 artigos ali em congressos, seja eles nacional ou internacional, né? Esses resultados publicados em periódicos e em congressos, eles visam a gente fortalecer a produção científica do Inatel, do XG Mobile e contribuir aí para a área de comunicações sem fio, de IoT e de rede 6G. E também, além dessa contribuição científica, a gente prevê a formação de RH. Então, aí a formação de um aluno de mestrado e também a formação de alunos de iniciação científica. E aí, quando a gente fala no projeto voltado para o ambiente IoT, um ponto importante é que os resultados que a gente obteve, eles não ficam restritos apenas ao ambiente acadêmico. Então, a gente pode aplicar esses resultados em diferentes verticais estratégicas para o nosso país. Por exemplo, no agronegócio, aqui eu citei algumas das verticais onde a gente pode aplicar o nosso projeto, por exemplo, em agronegócio, né, onde a gente pode ter sensores ambiente IoT sem bateria, eles podem ser utilizados para monitorar, por exemplo, a qualidade do solo, umidade, temperatura, questões de irrigação, as condições ambientais. Toda essa inteligência no campo, ela faz com que a gente reduza, por exemplo, custos de manutenção, aumente a produtividade, permitindo ali sensoriamento contínuo dessas regiões. Outra vertical que é fundamental, né, principalmente falando ali para Minas Gerais, a parte de mineração. Então a gente pode utilizar esses sensores ambientes IoT para monitoramento ambiental, segurança operacional e comunicação em áreas remotas ou de difícil acesso, né, onde a manutenção desses sensores ela pode ser difícil ou arriscada. Também podemos aplicar na área de saúde, né, por exemplo, com dispositivos vestíveis, na área de logística, né, quando a gente fala aí de etiquetas inteligentes para rastrear a carga, para controle de estoque, para aumentar a visibilidade operacional sem depender ali de baterias convencionais.
E não menos importante, na área de educação, onde a gente pode aplicar os resultados dentro de laboratórios e ambientes conectados aí para ensino, pesquisa, né, e inovação. Então, aqui, né, a gente pode dizer, né, olhando as verticais onde esse projeto pode ser aplicado, a gente pode verificar que o projeto tem potencial de gerar soluções sustentáveis, escaláveis e de baixo custo para diferentes setores, né? Esse projeto, então, ele visa criar oportunidades de aproximação com empresas da Associação Tecnológica, por exemplo, do XG Mobile. E aí, falando, né, do desenvolvimento desse projeto, então aqui a gente tem uma linha do tempo do projeto. Então, esse projeto teve início em março de 2026, ele está em estágio inicial, ele tem duração prevista aí para 16 meses, então a conclusão dele está estimada aí para junho de 2027, e a gente está no primeiro marco do projeto, então a gente está realizando o levantamento do referencial bibliográfico, né, e a definição dos modelos. Então aqui a gente está fazendo um aprofundamento teórico sobre, né, ambiente IoT, as diretrizes do 3GPP, teorias sobre comunicação por reto espalhamento, energy harvesting e metasuperfícies. Então, nesse marco, a gente também vai iniciar a definição dos requisitos técnicos, né, e dos primeiros modelos matemáticos que vão servir como base aí para os outros marcos do projeto. Então, no segundo marco, a ideia é a gente desenvolver soluções para resolver problemas emergentes, por exemplo, maximizar a energia coletada nos dispositivos, garantir a comunicação entre esses dispositivos através de comunicação de reto espalhamento, garantir o controle do meu canal através do uso de metasuperfícies. E depois, né, o terceiro marco, seria o nosso último marco, ele é dedicado à validação experimental das soluções propostas. Então aqui a gente vai realizar testes com a bancada experimental, vai fazer a validação dos modelos e algoritmos e vai consolidar aí os resultados obtidos no decorrer do projeto. Falando assim dos próximos passos, né, do nosso projeto, a gente pode dizer que a ideia é a gente avançar na fundamentação e na modelagem inicial para o desenvolvimento aí de soluções analíticas e também em seguida partir para validação experimental e, né, tendo como expectativa concluir o projeto em junho de 2027. Então, em síntese, né, esse projeto ele busca contribuir para uma nova geração de sistemas IoT sustentáveis, capazes de operar com ultra-baixo consumo, menor dependência de baterias e maior eficiência energética. Então, a gente vê que a integração entre ambiente IoT, metasuperfícies, energy harvest e comunicação por reto espalhamento representa uma oportunidade relevante para a gente superar as limitações de cobertura, de energia e escalabilidade que a gente tem atualmente, certo? Então, com isso, a gente pretende gerar contribuições teóricas, soluções de otimização, validação experimental e aplicações aí que tenham impacto nos mais diferentes setores produtivos, né? Fortalecendo aí a pesquisa nacional e também a inserção internacional, né, das pesquisas que são realizadas dentro do XG Mobile.